Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar, hein? Olha só como passa rápido, o ano voou, nós já estamos fechando o primeiro ciclo do quarto trimestre. Isso quer dizer que nós temos essa live, mais 4 lives e depois se acabou. Acabou o ano, acabou as lives nossas e você estará de férias. Espero que de férias já garantido no vestibular, garantido no Enem. Afinal de contas, o Enem, né, está batendo a porta daqui 2 semaninhas, 3 semanas, nós teremos a prova do Enem. Espero que você esteja se preparando, seja treineiro, seja para valer, porque a prova do Enem bateu a porta. E também os vestibulares, seja valendo já ou para treineiro. Muito bem, então essa é a noite de humanas. Já pegou seu material? Lembrando que nós fazemos e preparamos nossas aulas baseados na sua apostila da CPB. Pegou água? Pegou pipoca? Então senta aí, porque está no ar Chave do Enem de Humanas. Eu vou chamar a vinheta, mas depois eu volto para dar aula de Geografia. Então não sai daí, rodou a vinheta. Fala, terceirão, tudo bem com vocês? Vamos então com Geografia. Último bimestre, está acabando, só temos essa live, depois mais uma de linguagens, matemática, natureza, humanas e se acabou. Passou rápido, hein? Estivemos juntos por 3 anos, espero que você tenha aproveitado, espero que você esteja preparado. Mas vem comigo que ainda temos mais aqui para revisar e você pode rever sempre esse material aqui no nosso canal Educação Adventista Brasil. Bom, o que temos para hoje? Discussões sobre regiões, né? Perceba que a gente não está tendo aula sobre as regiões em si, mas sobre pontos principais das regiões. Então, a nossa aula de hoje é bem rápida e direta ao ponto. Vem comigo, então, região Nordeste. Bom, isso aqui, inclusive, você aprendeu lá no 7º ano e a gente está revisando agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre as sub-regiões do Nordeste e um pouquinho das suas características. Então, começando ali pelo litoral, Zona da Mata, né? A Zona da Mata tem esse nome, inclusive, por causa da Mata Atlântica, né? É a região ali onde nós tínhamos a Mata Atlântica cobrindo. Área úmida, chuvosa, clima tropical oceânico, ali, litorâneo, aliás, para falar melhor, solo de massapé, um solo fértil, tá? E ali é onde está a maior parte das capitais do Nordeste. Só vai estar fora de lá 3. Né? Que é Fortaleza, Teresina e São Luís do Maranhão, que estão em outras sub-regiões. Tá? E, aliás, a única capital do Nordeste que não fica no litoral é Teresina. Aliás, muito bonito, eu já visitei ali Maranhão. Aliás, acho que só não visitei Aracaju. O restante, né? Pensa num lugar lindo. O estado do Nordeste é um lugar maravilhoso. Mas, enfim, vem comigo. Essa região, então, foi onde começou a prática da agricultura no Brasil, cana-de-açúcar, os engenhos. Ainda é uma área de solos, né, e clima propício a isso. Também nós encontramos ali hoje a industrialização e a urbanização intensa. Depois nós temos o Agreste. O Agreste é uma zona de transição entre o tropical típico e o tropical semiárido. Ali a vegetação ela já vai sendo de menor porte. Destaca-se ali a produção hortifrutigranjeira, produção, né, que vai abastecer geralmente os grandes centros urbanos e é uma transição, já diminui a quantidade de chuva, né? E aí vamos para o sertão nordestino, que aí você já conhece, área do semiárido, área de precipitação realmente baixa, não quer dizer que toda a região é seca. Hoje, né, com a transposição de São Francisco, é uma região produtora, inclusive, daqui a pouco eu falo sobre um pouco mais sobre isso, e no passado daqui que a população migrava nas grandes secas, que hoje também já não é uma realidade tão, né, presente, visto que houve uma modernização das atividades e também da infraestrutura dessa região. Tá? Mas ali nós temos a caatinga, ainda predomina a agricultura de subsistência e outras atividades também importantes. Indo em direção à Amazônia, nós temos o meio norte, que vai pegar Piauí e vai pegar ali o Maranhão. Né? Ali é uma zona de transição entre a caatinga e a floresta amazônica, nós vamos ter a mata de cocais. Tá? Então ali, o avanço da fronteira agrícola, nós temos também a produção de coco babaçu, por exemplo, né? E outras oleaginosas, né? de coqueiros.
a criação de gado e também, né, vou destacar dentre o gado, o bubalino, a produção, né, de búfalos na região. Ok? Então é uma região de transição, uma região onde você vai ver as características sendo alteradas de clima e vegetação, e obviamente também as características econômicas, né, das atividades que são desenvolvidas neste recorte do Nordeste brasileiro. Bom, então um pouquinho sobre o Nordeste e globalização. A questão da seca e da fome é um problema muito antigo, né? Você já tem o sertão, que é semiárido, ou seja, a precipitação fica ali na casa dos 800 milímetros, e de tempos em tempos você tem a grande seca, que é quando a precipitação ela fica muito abaixo da média. E no passado não tinha solução. Quando chegava essa época, acabava a água. Os animais morriam, a vegetação morria, então a população tinha que sair, tinha que migrar. Inicialmente ia para onde? Para o litoral, para as capitais. Na década de 50, com a urbanização de São Paulo, com a industrialização do Brasil, você vai ver agora o imigrante não indo mais somente para as capitais nordestinas. Você vai ver indo em direção a São Paulo, por quê? Porque São Paulo agora tem indústria, abriu mercado de trabalho, abriu novas condições. Então você vai ver na década de 50, 60 e 70 a migração, principalmente no período de secas, para o Sudeste. Em 59 foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, como se fosse um órgão estatal misturado com um banco que fomenta, financia projetos de desenvolvimento da região. Importante frisar que este órgão passou por vários escândalos de corrupção ao longo do tempo, em vários governos, desde ali, né, da sua criação, mas mesmo assim, alguns projetos foram implantados, inclusive, né, para levar água até o sertão. Em 1990, a gente vai começar a ver a entrada da fruticultura no Nordeste. Gente, estou falando de fruticultura para exportação, uma produção em larga escala, moderna, que é comercializado para o mercado principalmente europeu e norte-americano. E com a vinda da irrigação, com o avanço da transposição do São Francisco, isso vai se tornando cada vez mais uma realidade. O solo é propício, o clima é propício, e não chover, pelo contrário, ser seco e irrigar também faz com que as frutas se desenvolvam melhor naquele clima. Então hoje nós temos, né, uma fruticultura moderna, avançada, né? Eu, por exemplo, sou fãzaço das frutas do Nordeste, conheci a região, e quando eu vejo que tem um melão de São Francisco para vender aqui, que ele não foi exportado, né, por algum motivo, ele é muito bom, muito doce. A partir dos anos 2000 nós vamos ter a industrialização do Nordeste. Você vê, nós temos vários polos industriais hoje no Nordeste, né? Havia uma dispersão da indústria que estava só no Sudeste, ela vai para o Sul e para o Nordeste também. Então nós vamos ter polos petroquímicos, nós vamos ter polos de fabricação de carros, por exemplo, ali na Bahia, né? Agora tem aquela empresa chinesa BYD, que comprou a fábrica da Ford. Lembra que a Ford abandonou o Brasil, né? Estava uma época de crise feia ali, da Ford, e ela abandonou, a BYD comprou, agora dezenas de milhares de empregos sendo criados. Outras marcas do grupo Stellantis também têm fabricação no Nordeste. Polo petroquímico, como eu disse para vocês, químico, né, e petróleo. Polos de tecnologia, então tecnopolos ali na área de desenvolvimento de tecnologia e também energias renováveis. Outra área que está avançando, não só na instalação, lá nós temos parques eólicos e solares, mas também um avanço na pesquisa principalmente da energia maremotriz, que se desenvolve ali nas universidades federais dessa região. Né, esse ano, agora, há pouco tempo, na Paraíba foi instalado o computador mais rápido do mundo. Desculpa, do mundo não, do Brasil, um dos mais rápidos do mundo, um computador quântico para pesquisa. Sim, geralmente os megacomputadores ficam no centro-sul do Brasil, foi instalado lá o mais potente, é quântico, usando tecnologia nacional, e ele vai desenvolver pesquisas avançadíssimas também, mostrando, né, que o Nordeste, mesmo tendo seus problemas sociais de longa data, vem avançando, vem, né, tendo ali o seu crescimento também, acompanhando o mundo globalizado. Muito bem, vamos falar um pouco das Amazônias, né? Embora o título da apostila traga lá Norte, a gente vai falar de Amazônia. Nós devemos lembrar da Amazônia Legal, tá? Perceba que esse mapa, ele pegou ali, né, Tocantins, ele pegou ali o Mato Grosso, aliás, Tocantins está certo, mas ele pegou Mato Grosso e o Maranhão também ali, pedaço. Maranhão é do Nordeste, Mato Grosso é do Centro-Oeste. Estou falando da Amazônia Legal. A Amazônia Legal extrapola a região norte. Ela vai onde nós temos a floresta que se espalhou. Lembra lá? O Maranhão era uma zona de transição. Tá? Então tem um pedaço.
O norte do Mato Grosso tem floresta amazônica e também pega as zonas de influência, né, as zonas de pressão que avançam para a Amazônia. Então, aqui o autor fez uma coisa bem legal, dividiu. A Amazônia florestal, o verdinho, é a área onde não tem praticamente ninguém morando. É a área onde a vegetação se encontra menos impactada, onde o impacto ambiental ainda é muito pequeno. Mas perceba, pessoal, é uma faixa pequena, tá? A gente não pode deixar chegar ali, senão vamos ter problemas de produção agrícola no Brasil. Tá? É então uma região de baixa atividade econômica, justamente para não ter mesmo desmatamento. A maior parte das terras pertence ao governo e ali nós temos, sim, cidades, né? Por exemplo, Manaus está ali, mas geralmente essas cidades elas ficam isoladas uma das outras. Tá? Outro ponto importante, a Amazônia florestal sob pressão. São áreas que ainda a floresta existe, mas é onde a pressão pelo desmatamento, com o avanço da fronteira agrícola, é mais intenso. É ali que está a maior parte dos grileiros, aqueles que tomam, né, as terras devolutas ou tomam de terras dos invasores, que botam fogo. Então ali as zonas de fogo, as zonas de desmatamento, avanço do gado, da mineração ilegal, principalmente, né, garimpeiros ilegais. Em vermelho é aquilo que já foi de fato desmatado, aquilo que já foi ocupado pela agricultura. Só que olha uma notícia triste, boa parte desse solo não é que hoje está produzindo com agronegócio. Tem sim, tem agronegócio, tem a soja, mas boa parte desse solo ainda não foi ocupado de forma correta, está degradado e se degradando pelo uso incorreto do solo. Tá? Nós temos a Amazônia não florestal, que eu falei para vocês que é a zona de influência, que pega o cerrado, vai pegar ali Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, que é onde as zonas de avanço da fronteira agrícola chegaram nos anos 50, com a fundação de Brasília. Tá? E a Amazônia urbana, que são as manchas urbanas que nós vamos encontrar em todas as demais regiões, sendo que Manaus, né, e Belém ali são, né, as maiores manchas que nós encontramos, juntamente também com São Luís do Maranhão, considerando a Amazônia legal. Muito bem, outra característica, Zona Franca. Sempre houve uma discussão sobre internacionalização da Amazônia, sobre a ocupação da Amazônia, porque afinal de contas, que um país que não ocupa seu território, ele pode sofrer ali sim, né, o enfraquecimento da sua soberania nacional. Então, desde a década de 50 já começou-se uma ideia, né, construir Brasília, interiorização, também começou a ideia de vamos ocupar a Amazônia antes que alguém ocupe, porque já existia uma discussão sobre usar o rio Amazonas para o comércio internacional, isso lá do século XIX, tá? E uma pressão sempre vai existir, né, dos países estrangeiros querendo matéria-prima, querendo os recursos naturais. Em 57, né, final da década de 50 e 57, o governo estabeleceu ali, né, a chamada Zona Franca. Todo o território acima do paralelo 18, né, até passar do Equador ali, seria uma região de regime econômico diferenciado para incentivar o quê? A instalação de empresas. Mas não foi muito para frente. E aí, 10 anos depois, em 67, ampliou-se os incentivos fiscais, mas agora na Zona Franca de Manaus, uma região ao redor, tem ali a foto, né, ao redor de Manaus. E aí, essas empresas, elas tinham lá pessoas desempregadas, mão de obra barata, incentivo para comprar terras baratas, o governo conseguiu uma infraestrutura mais ou menos, mas já é melhor do que não ter, tá? E é o seguinte, produz aqui, você paga menos impostos. Então, provavelmente você tem algum televisor na sua casa que tem atrás o símbolo de Manaus, né? Tem um símbolo ali da Zona Franca de Manaus, um celular, videogame, motos, tá? São montadas ali, só que boa parte é indústria maquiladora, ou seja, vem as peças, uma outra peça feita no Brasil, porque tem que ter uma parte de peça fabricada no Brasil mesmo, e lá monta e depois vende para diminuir os impostos pagos e aumentar a lucratividade. Tá? Então buscou incentivar a industrialização e a ocupação da região. Conseguiu? Óbvio. Né? Tem suas limitações, mas sim, hoje nós temos um parque industrial ali que tem uma relevância muito grande para a região e também acaba reverberando para o Brasil. Tá? E para nós terminarmos aqui, desmatamento e questões internacionais. Você deve ter ouvido falar, né, nos últimos anos que tem um monte de governo falando do desmatamento da Amazônia. Mas por quê? Bom, primeiro, porque hoje o mercado europeu, o mercado norte-americano, geralmente é exigente quanto às origens dos produtos. Então, a própria exportação de produtos, como couro, madeira, hoje tem normas rígidas porque o consumidor e alguns governos, principalmente na Europa, são mais rígidos com isso. Outro ponto importante. A Amazônia ela é importante para o clima global. E se diminuir a chuva no Brasil, impacta outros países? Sim, os importadores de alimentos. Né? Então há sempre uma preocupação. E também há, claro, interesse em recursos naturais. A Amazônia vale
várias vezes o PIB do Brasil só de matéria-prima que ainda existe lá. Então também é um interesse geopolítico. Bom, mas o que nós observamos, né? Observamos que desmatamento, né, que lá no passado era livre, né, aquela ideia, não, vamos acabar com a Amazônia para ocupar, né, o progresso é construir e tal. Foi implantado o sistema de detecção de desmatamento na Amazônia, tá? Amazon. Está ali do lado, usa imagens de satélites que conseguem gerar polígonos e monitorar, pessoal, constantemente. Qualquer desmatamento é detectado. Então, quando a gente vai olhar ali, né, eu peguei o recurso, esse recorde 2008, 2024, nós vamos ter ali. Em 2008 já teve queda, se você pega no passado era muito mais, eu não peguei uma série muito longa porque fica difícil de ver. Em 2015 teve um pico, tá? E aí cai drasticamente, porque aí você vê o governo agindo. E aí durante a pandemia, você pode ver ali, ó, 2020, 21, 22, você vai ter uma crescente, forte inclusive, né? Olha lá, 22, cresceu muito o desmatamento e depois volta a cair. Ainda alto se comparado com o que era antes. Tá? Isso tem a ver com políticas públicas de proteção. Órgãos que detectam, órgãos ambientais que vão lá agir e também a justiça, né, para coibir o desmatamento ilegal nessa região. A gente está falando de desmatamento ilegal, não está falando nada do que é feito legalmente. E por isso, então, há sempre essa discussão em âmbito internacional sobre um território que é brasileiro. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Qualquer coisa, dá uma olhada de novo no vídeo e nos vemos semana que vem. Eu venho aqui apresentar, mas em geografia mesmo. E nos vemos lá no final de novembro. Forte abraço e até mais. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Vamos para mais uma aula. Estamos chegando no final aí, gurizada. Não é essa a última aula, mas já estamos chegando no final aí do terceiro ano. E depois, meus amigos, aí é Enem, vestibular, vida universitária. E aí o negócio fica muito louco, tá? Vamos lá, vamos começar então. O que nós vamos estudar hoje? Compreendendo então os principais conceitos e fases da globalização, tá? Um fenômeno que vai principalmente chegar até nós assim mais efetivamente a partir da queda do Muro de Berlim, tá? Revisar então os princípios governamentais e econômicos de presidentes como Sarney, Collor e Itamar Franco, tá? Ou seja, aproximadamente ali de 85 até 94, tá? Analisar como esses governos se inseriram no contexto da abertura democrática e da economia global, certo? Vamos lá então. Conceitos de globalização, tá? Definição. Processo de integração econômica, política, social, cultural entre os países, tá? Intensificado a partir da segunda metade do século XX, impulsionando então, impulsionado pelo avanço tecnológico e comunicacional, tá? A gente costuma dizer, gurizada, que sem o avanço da tecnologia, essa globalização não seria tão efetiva quanto ela é hoje, tá? Mas também nós não teríamos uma efetividade tão grande na questão da globalização se a gente também não tivesse uma abertura política, né? Então, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, né? A cortina de ferro sendo aberta, esse mundo bipolar que nós tínhamos até o final do século XX, tá? Então, a partir dessas aberturas, que não foram tão rápidas assim, porque quando a gente fala sobre União Europeia, a gente acha que a União Europeia apareceu de um dia para o outro, não. Foi um processo que vem lá da Segunda Guerra Mundial sendo construído para que, né, fosse colocado em prática nos nossos dias, tá? Então, algumas características que nós vamos ter da globalização, tá? A expansão, então, de empresas transnacionais, né, ou multinacionais,
aonde tu vai ter uma sede em um determinado país, mas essa empresa ela vai ter as suas representações em vários lugares do mundo, né? Empresas ditas globais, né? O aumento do comércio internacional e dos blocos econômicos, e aí nós vamos ter alguns blocos econômicos, né? A União Europeia, o NAFTA, o Mercosul, né? Os tigres asiáticos e assim por diante, que foi uma tentativa de se juntar para poder melhor negociar nesse mundo multifacetado que é a globalização, né? A revolução tecnológica e informacional, né? Da internet, dos satélites, das redes sociais. Eu volto a repetir, seria quase que impossível de tu ter um mundo globalizado se tu não tivesse uma tecnologia que pudesse globalizar tudo isso, né? Então, por exemplo, hoje não é mais um grande empecilho, né? As localidades estarem distantes uma da outra, né? Porque a tecnologia ela possibilita isso. Por exemplo, eu estou aqui gravando essa matéria, né, essa aula, e essa aula vai para todos vocês, né? Aí, Uniões, Brasil todo, né? Ontem mesmo eu estava tendo uma aula com uma professora no Japão, né? Então isso é muito interessante, né? Tu não precisa estar mais próximo para poder ter o contato, né, do conhecimento. Então, não apenas a informação, mas o conhecimento ele gira, ele flui com mais facilidade, né? Circulação mais rápida de capital, informações e pessoas, né? Então, tu hoje, devido à tecnologia, tu pode fazer investimentos em vários lugares do mundo, né? Tu tem acesso a pessoas em vários lugares do mundo, né? Perto de ti, longe de ti. Fortalecimento, então, do neoliberalismo, né? Menos Estado e mais mercado. Então, ou seja, é uma intervenção menor do Estado na economia, né? Esse é um princípio liberal ou neoliberal, né? Então, a partir do momento em que tu começa a diminuir esse Estado, né? Tu começa a diminuir o público e tu começa a pensar num mundo menos estatizado e mais privatizado, né? Isso foi o que aconteceu com o Brasil, principalmente na década de 90, que depois nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, certo? Efeitos da globalização positivos, tá? Acesso a produtos, tecnologias e informações de todas as partes do mundo, certo? Tu pode ter acesso, né? Eu não vou falar aqui em empresas para não fazer propaganda, né? Mas tu pode comprar coisas nesses sites aí que vem lá da China, vem da Índia, vem de outros lugares. Isso é uma coisa muito comum na nossa sociedade. Integração cultural e científica, né? Antigamente, por exemplo, para te obter o conhecimento, tu tinha que ir para uma biblioteca. E essas bibliotecas eram físicas e essas bibliotecas estavam em um determinado lugar da cidade. Então, tu tinha que muitas vezes te deslocar ou ir para uma biblioteca na escola, numa biblioteca pública. Não eram todas as pessoas que tinham enciclopédias, por exemplo, em casa, que era muito caro, né? Um volume muito grande. Hoje em dia, basta tu ter o celular, basta tu ter o computador, né? Que tu tem acesso a informações de todos os lugares do mundo, né? De várias culturas diferentes, né? De trabalhos científicos sendo produzidos nas mais diversas universidades. Isso é muito bom, né? Tu tem todas as informações na palma da mão. A grande questão é tu transformar informação em conhecimento, né? Isso que é o importante, né? Tu tem o chat aí que faz um monte de coisa, mas se tu não sabe perguntar, se tu não sabe, né, organizar um prompt bem legal, tu não consegue ter, assim, uma melhora na tua performance, né? Tu tem que saber perguntar, tu tem que saber dialogar, formar essa inteligência artificial, né, que é proveniente dessa globalização, né? Porque tu tem tecnologias que vêm de fora. Crescimento, então, do comércio mundial, né? Afluência, como eu falei para vocês. E também tem a questão negativa, né? Desigualdade entre países ricos e pobres,
né, que já tinha e que isso vai continuar a existir, dependência econômica das nações periféricas, né, e às vezes, quando nós temos problemas econômicos, esses problemas econômicos vêm como se fosse uma bola de neve, né, aonde essa interligação ela acaba influenciando a vida de todos, e os impactos ambientais e perda de identidade cultural, né? Porque aí tu passa a ter, às vezes, uma certa cultura massificante, né? Uma cultura que às vezes é vista como hegemônica e acaba trazendo aquela padronização cultural. Que para muitas pessoas isso é nocivo porque tu perde as características, né, das culturas regionais, né, das culturas mais tradicionais, né? Então esse é um problema para muitas pessoas. Na década de 90, eu me lembro que eu estava na faculdade naquela época, né, o pessoal falava assim, bom, um outro problema que pode ocasionar a globalização é a falta de soberania, né? Até essa questão da soberania em si, eu acho que isso varia muito do povo, da política, né, da capacidade de fazer valer a vontade, né, da nação e em detrimento da vontade de outros países, né, com relação à tua realidade, né? Então, a gente tem visto isso muito intensamente nos últimos tempos, né? Só ligar a televisão para ver. Bom, vamos começar então agora para esses governos que viveram esse momento, né? Nós vamos ter então o governo Sarney, né, de 1985 a 1990. O Sarney, gurizada, se tornou presidente porque o cara que foi eleito indiretamente, né, tinha feito o movimento das diretas já, a direta já não levou, né, e foi eleito indiretamente Tancredo Neves, tá? O Tancredo Neves ele morre antes de assumir como presidente. E quem assume a presidência vai ser o seu vice, né, José Sarney, né? Ele foi o primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar, né, regime militar, e aí eu repito aqui sempre, né, depende da tua postura ideológica. Transição, então, democrática, com a Constituição Cidadã, né, de 1985, assinado por Ulisses Guimarães, né, um grande político da época. Eu tenho o prazer de ter uma cópia do convite da assinatura da Constituição de 1988, né, nominal ao meu pai. Essa foi uma das heranças que meu pai me deixou. Os desafios e medidas, né? Crise econômica muito séria nós tivemos nesse período, talvez uma inflação assim fora do contexto. Hoje a galera não sabe, não consegue entender o que é uma inflação no porte que nós tivemos nessa época. A nossa inflação hoje vai em torno de 4%, 5% ao ano. Naquela época ali na segunda metade da década de 80, a inflação passava dos 200% ao ano, então era um negócio assim absurdo, né? Nós vamos ter alguns planos, né, de estabilização da economia, mudança de moeda, né, como plano Cruzado 2, Bresser, Verão. Todos esses planos eram planos para tentar conter essa inflação que era galopante, tá? A galera mais velha, como eu, assim, 45, 50 anos, quando começa a falar em inflação, já começa a tremer justamente porque viveu nesse período aí. Gurizada, não é exagero, mas tinha alguns lugares que tu comprasse pão de manhã, era um preço, à tarde já era outro, né? Então, tu não podia comprar coisas a prazo, né? Porque a inflação era muito alta. Tu tinha reajuste salarial praticamente todo ano, quando a inflação batia mais do que 20% ao mês, tu tinha que ter reajuste salarial. Então, era uma coisa assim, fora de sério, tá? Coisa que a gente não tem já há algum tempo no Brasil, tá? Congelamento, então, de preços e salários, né? Tu tinha as fiscais do Sarney, né? Que eram as donas de casa, porque ele congelou o preço de muitos produtos, né? E aí
ele pediu para que as donas de casa fiscalizassem para ver se esses preços estavam realmente congelados, né? E aí, na época, eu me lembro já disso muito claramente na minha cabeça, assim, que tinha o ágio, né? Então, às vezes, o que acontecia? Os caras retinham o produto e tu precisava daquele produto, porque, gente, naquela época, o Brasil ainda não tinha sido aberto para o mercado estrangeiro. Então, as marcas dos produtos era bem restrito, tá? Então, assim, tu não tinha uma diversidade como se tem hoje, né? Então, às vezes, tu chegava no supermercado, tu olhava na prateleira lá e não tinha o que tu precisava. Só que às vezes tinha, só que o que acontecia? Eles tiravam da prateleira e para te conseguir esse produto, tu tinha que pagar mais do que estava nas tabelas de preço lá. Então, o congelamento de preços, salários, né? Mas sem sucesso duradouro, né? Não deu para continuar dessa forma. E nós tivemos, então, né, esse processo de redemocratização e fortalecimento das instituições civis nesse período aí, né? Porque, imagina, 21 anos de ditadura, até tu voltar a ter essa vida, né, mais democraticamente instituída, não é fácil. Tanto isso é verdade, gurizada, que tem muita gente, né, nos nossos dias agora que acabam pedindo por uma intervenção militar até hoje, né? Então, dá para entender, né, que não é fácil para muitas pessoas viverem numa democracia, sendo que, né, existe uma saudades, né, por algumas pessoas, não é por todo mundo, tá? A grande maioria, acredito eu que não, mas do período anterior aí a essa vida civil, né, que nós vamos passar a ter a partir de 1985. A vida civil não, né? Porque quem é civil era civil, né? Uma política, né, sem uma ditadura militar. O marco histórico, então, promulgação da Constituição de 1988, tá? Garantindo os direitos civis, sociais e políticos. Talvez, gente, uma das constituições mais amplamente construídas, tá? Existem alguns documentários aí que falam sobre a construção dessa Constituição, chamada Constituição Cidadã. E um detalhe, gente, povo brasileiro, leiam a Constituição Nacional para saber quais são os seus direitos e os seus deveres, né? Eu quero ver as mãos aí de quantos já leram a Constituição Nacional. Eu me lembro que um dia eu estava dando aula na faculdade e eu perguntei para os meus alunos quantos já haviam lido a Constituição brasileira. E a única aluna que levantou a mão, sem brincadeira, gurizada, foi uma aluna angolana. Sim, angolana. E aí eu disse assim, minha querida, tu já leu a Constituição brasileira? E ela era a única da sala que tinha lido. E ela disse assim, professor, se eu estou indo para um país, eu tenho que saber como que são as leis desse país. Eu digo, minha querida, e desculpa os outros que estão aqui, né, não sentem vergonha, né, porque não sabem da sua própria Constituição. E ela leu a Constituição antes de vir para o Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Jesus eterno, eu achei muito interessante isso e eu sempre digo para os meus alunos, leiam a Constituição brasileira, é extremamente importante, né? É a carta basilar de nós cidadãos brasileiros, né? Temos que ler a Constituição brasileira, tá? Então ela foi assinada em 1988 por Ulisses Guimarães, que depois, infelizmente, veio a falecer num acidente de helicóptero, tá? E nunca acharam o corpo dele. Vamos passar agora aqui para o governo de Fernando Collor de Mello, 1990 a 92. Primeiro presidente eleito por voto direto após a ditadura, tá? Prometeu modernizar o Brasil e combater a inflação, que estava alta, tá? Ele resolveu fazer o plano Collor, né? 90 eu tinha 10 anos, e eu me lembro quando ele confiscou as poupanças, aquilo ali foi uma loucura, gente, naquela época. Teve gente assim que tinha guardado dinheiro para fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, simplesmente, né? O dinheiro sumiu da poupança, tá? Congelamento de preço também, gastos foram reduzidos também.
Abertura econômica, isso é uma coisa que a gente tem que dizer que foi o Collor que fez. Essa abertura econômica para poder diminuir a inflação, deixar que os produtos estrangeiros chegassem aqui para ter mais concorrência, foi uma coisa que foi incentivada por ele, tá? E isso é uma coisa que o Fernando Henrique Cardoso fala, olha, quem fez isso foi o Collor. Política neoliberal começa, né? Ele não foi um grande nome, o grande nome foi o Fernando Henrique Cardoso, mas a privatização e redução da intervenção do Estado e a crise política, denúncias de corrupção, né? Que vão levar ao impeachment, né? Uma coisa chamada tráfico de influência, né? O Caixa 2, feito por PC Farias, né? Expressão famosa, caçador de marajás, promessa de combater os privilégios da elite estatal. Né? E tinha muita gente que tinha um bom salário, e com o aumento desses salários, se batesse 20% a inflação aumentava o salário, eles ficaram com salários assim estratosféricos, tá? E ele acaba sendo acusado de corrupção. Ele tentou pedir a renúncia, mas impeachmentaram ele de qualquer jeito, né? Naquela época teve os caras pintados que saíram para as ruas, né? Eu me lembro que a gente recebia nota dos professores se a gente fosse para as passeatas, coisa muito outros tempos, né? Para pedir, né, para que fizesse alguma coisa e tirassem o Collor do poder, a Globo, né, fazendo uma pressão muito grande. Engraçado que a Globo, ela ajudou a colocar o Collor no poder, que era aquele sangue novo, aquela pessoa diferente, e depois ela fez uma campanha também para tirar, né? Uma coisa bem interessante. E ele acaba saindo em 92, e o vice-presidente dele, Itamar Franco, mineiro, um dos caras mais importantes da política brasileira, gurizada, que a maioria não lembra. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos aqui lembram do Itamar Franco como presidente da República? Ele assume, então, após o impeachment de Collor, e busca a estabilidade política e econômica. Tá? Principais ações: nomeia Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. Ele era um sociólogo, ele não era um economista. Ele lança o Plano Real em 1994. Antes, o Fernando Henrique Cardoso teve um papel extremamente importante para fazer essa transição dessa inflação altíssima para, né, uma moeda que fosse estável, porque durante o governo do Sarney, né, nós tivemos várias mudanças de moeda, só que a moeda começava a funcionar, ela já era podre, né, e aí tu teve todo um processo, né, de tu pegar, acho que era o Cruzeiro Real, se não me falha a memória, e tu tinha a URV, era uma loucura, gente, tu tinha que sair para comprar as coisas no supermercado, na vendinha da esquina, tu tinha que levar a calculadora para poder calcular, porque uma URV era 1.000 e tantos cruzeiros reais, e aí tu tinha que fazer as contas tal para saber quanto que tu ia gastar. E aí depois, quando o Plano Real ele é colocado em prática, né? Em 1994, Brasil campeão, né? Campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão da Copa do Mundo. O pessoal diz que, né, o real estava 1 para dólar, né? Quem foi naquela Copa foi, porque era uma maravilha, 1 para 1, imagina, que beleza. Então a nova moeda, tu tem um controle da inflação, né? E a recuperação da credibilidade econômica do Brasil. Tá? E aí nós começamos aí o Plano Real, que a maioria de vocês não viveu fora deste Plano Real. Tá? Incentivo também a produção nacional e o aumento do poder de compra. Por exemplo, uma coisa que a gente não conseguia fazer antes do Plano Real era comprar prazo. E, gente, povo compra a prazo. Tá? Dificilmente tu vai ter dinheiro para, né, comprar à vista. Então isso melhorou muito a vida das pessoas. A valorização então da imagem democrática e diplomática do Brasil foi muito grande, né? Foi muito interessante. E o Plano Real então preparou o país para um novo ciclo de estabilidade econômica e a inserção global do nosso país. Claro que passando um pouquinho de tempo, né, eles perceberam
que este câmbio 1 para 1 seria prejudicial para algumas empresas, principalmente dentro de uma perspectiva de exportação, tá? Então eles tiveram que dar uma segurada aí, tiveram que desvalorizar um pouco o real, né? Que depois isso vai ser feito na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, que é, né, eleito depois do Itamar Franco, né? Não existia reeleição naquela época, né? O primeiro presidente a ser reeleito vai ser justamente o Fernando Henrique Cardoso, né? Aonde eles vão fazer uma mudança para que ele pudesse ser reeleito presidente. Então, os presidentes que foram reeleitos, né? Foi o Fernando Henrique Cardoso, foi reeleito, o Lula foi reeleito, né? A Dilma foi reeleita, mas recebe o impeachment e aí vai entrar o seu vice, né? Então, essa sequência aí é que nós vamos ter. Beleza? Encerrando então, o Brasil, nos anos 80 e 90, viveu o desafio de se reconstruir como democracia e de se adaptar à globalização, temas que ainda ecoam nos debates políticos e sociais atuais. Tá? E principalmente, gurizada, fazer com que a inflação não fosse mais esse fantasma, né, para a economia brasileira. De vez em quando ela aparece aí, ela vem, ela mostra suas garras de novo, mas ainda não tivemos um momento igual à década de 80, certo? Um grande abraço, ficamos por aqui, façam as questões depois, ficamos por aqui. Maravilha, maravilha. Então tivemos geografia, tivemos história. Vamos para a correção do simulado da semana passada de natureza. Mandaram bem, já saiu o resultado, né? Sempre fecha às 19 horas, você já pode ver seu resultado. Espero que você tenha acertado bastante, mas se não acertou, ficou com dúvida? Aliás, se acertou também, não sai daí, fica aí que nós vamos corrigir agora o simulado de natureza e depois nos vemos na próxima semana. Olá, tudo bem? Estamos aqui na nossa penúltima correção de questões para vocês do terceiro ano do ensino médio da vida escolar, próximos aí de entrar na faculdade. E o conteúdo das questões agora dessa primeira etapa foi sobre epigenética e mutações. Vamos lá para a nossa correção, então? Então, a gente tem o seguinte. Primeiro exercício diz que fenômenos epigenéticos levam a modificações do DNA e das histonas, lembra aquelas proteínas que o DNA se enrola, que influenciam o remodelamento da cromatina e, consequentemente, a disponibilização ou não de genes para transcrição, né? Se ele está falando aqui de transcrição, esses fenômenos eles vão atuar onde? Na regulação da expressão gênica, né? O que é o mecanismo de expressão gênica? São os mecanismos envolvidos na materialização da informação que está no DNA em proteínas, porque é assim que o DNA se expressa. Agora, os fatores epigenéticos, eles vão fazer o quê? Eles vão ativar esses genes para produzir bastante proteína, ou eles vão silenciar esses genes, porque daí o gene não se expressa, né? Não tem transcrição, consequentemente não vai ter tradução e não vai ter proteína. Então a resposta correta é a letra A. Segunda questão, a gente tem aqui uma imagem e o exercício diz que o gene X ele é expresso nas células do tipo B
mas não nas células do tipo A ou C, daquela primeira parte da imagem, né? Para se entender como esse gene é regulado, foram geradas versões do gene X com deleções em 2 regiões do seu promotor. O promotor é uma estrutura que se gruda ao gene para ele começar a transcrição. Quando se retira a região 1, ali na segunda imagem já não tem a 1, a gente verifica a expressão do gene X nas células B e C, que estão pintadinhas ali. Agora, quando se retira a região 2, não tem expressão do gene. Agora, vamos lá, diante desses resultados, a gente conclui o quê? Resposta certa. A região 1, ela vai inibir a expressão do gene nas células C. Olha só, quando você tem a região 1 presente, tanto na primeira parte ali, quanto na última parte, a célula C não tem a expressão desse gene, né? Na primeira fileirinha ali, a célula C está em branco, e na última também. Então, essa é a resposta correta. A gente vai aqui para o exercício 3, que diz o seguinte, ó. Considerando que as mutações do DNA podem ocorrer de diferentes maneiras, assinale a opção que corresponde a mutações que podem resultar em alteração significativa na produção de proteína. Resposta é a letra C. Mutações por inserção, ou seja, quando eu adiciono uma base nessa sequência, ou deleção de nucleotídeos, ou seja, eu retiro o nucleotídeo da sequência, podem causar mudança no quadro de leitura durante a tradução. Isso é verdade. Agora, quando eu tenho uma mutação, por exemplo, por substituição, isso tem muita chance de não acontecer, porque a gente precisa lembrar naquela questão lá da degeneração do código genético. Lembra daquela tabela de códons? A gente tem vários códons para o mesmo aminoácido. Então, esse nucleotídeo ele pode ser substituído, que ainda assim vai determinar o mesmo aminoácido. E muitas vezes, tá? Às vezes pode mudar o aminoácido. Agora, quando você tira um nucleotídeo ou você coloca outro, essa sequência inteira vai ser completamente alterada e não apenas um aminoácido, tá bom? Então, a resposta é a letra C. E a última questão, a gente tem uma rota metabólica, que é hipotética, que diz o seguinte, olha, você tem um substrato. Quando você tem a enzima A, você produz o intermediário 1. Quando você tem a enzima B, você produz o intermediário 2. Quando você tem a enzima C, você tem o produto final. Então, para você ter o produto final lá na frente, você precisa da enzima A, B e C atuando para produzir os intermediários 1 e 2, certo? A cidade alternativa que corresponde a uma afirmação correta quando a gente considera essa rota metabólica, tá bom? Então, a resposta correta aqui é a seguinte: uma mutação de perda de função no gene que codifica a enzima B leva a um acúmulo do produto intermediário 1, ou seja, se tiver uma mutação na enzima B e a enzima B não funcionar, ela não vai converter o intermediário 1 no 2, e aí vai sobrar o intermediário 1, e aí a gente tem um problema, certo? Chegamos aí na nossa última questão, espero que vocês tenham entendido, que Deus abençoe vocês, e a gente se encontra de novo na próxima e última aula da chave do Enem, aqui do ensino médio. Até lá! Olá, meu querido aluno do terceiro ano. Vocês já fizeram os exercícios e agora juntos nós vamos corrigir. Vamos ver se vocês acertaram, se vocês erraram, o que tem, por que está certa aquela questão, por que aquela alternativa está errada. Então vamos ver aqui e resolver as questões sobre campos magnéticos em fios condutores. Primeira questão, essa questão que fala sobre Oersted, que ele observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, constante e com sentido para cima. Então, a corrente está para cima, tá bom? Os pontos A, B e C estão num plano transversal equidistante do fio, ou seja, uma certa distância do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola e ele diz assim, ó,
o polo norte da bússola e o polo sul da bússola. Isso aqui é muito importante, porque as linhas de campo magnético saem do polo norte e entram no polo sul. Muito bem. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente elétrica, as respectivas configurações das bússolas no ponto A, B e C serão. Então, vamos lá. Corrente elétrica para cima. Regra da mão direita. Olha lá, corrente elétrica para cima, você vai abraçar este fio. Então, o campo magnético vai fazer o quê? Ele vai fazer isso daqui, ó. Tá bom? Então, ele vai se alinhar, ele vai sair, ó. Ele tá saindo na direção de vocês e entrando na direção contrária. Então, ele tá fazendo isso daqui. Então, a resposta correta da configuração correta é a letra D. Não tem como ser o I, porque vocês estão vendo ali que ele está totalmente desalinhado, ele tem que gerar o que? Um campo magnético circular em torno do fio. Letra D. Vocês acertaram? Ótimo! Muito bem. Próxima questão, ele fala que a corrente elétrica contínua em uma dada linha de transmissão é 4.000 amperes. Um esportista de trilha perdido, andando perto de uma linha de transmissão, tenta se orientar utilizando uma bússola. O campo magnético terrestre, então, é 5 vezes 10 na menos 5 Tesla. Perto da superfície da Terra, a permeabilidade magnética, então, valor fixo, 4 vezes 10 na menos 7. A distância que o esportista deverá se manter dessa linha de transmissão para que o campo gerado dessa corrente tenha um módulo igual ao do campo magnético terrestre. Então, vamos lá. A linha de transmissão, 4.000 amperes. O que ele quer saber? Em que distância? Tá? A distância é o R. Então, vamos lá para a fórmula. B igual a permeabilidade vezes a corrente dividido por 2πr. Então, vamos substituir. O campo magnético, 5 vezes 10 na menos 5, igual 4π vezes 10 na menos 7, vezes a corrente, que eu posso colocar aqui, ó. Vou colocar em notação científica porque eu acho que fica mais fácil, ó. 4 vezes 10 na 3, tudo isso dividido por 2πr. O que é o R? É o que ele quer, essa distância, tá bom? Posso cortar o π, posso simplificar aqui, ó, o 2. Então, essa distância, o R, ele vai ficar 8 vezes 10, 10 na menos 4, dividido, então, por 5 vezes 10 na menos 5. Que vai ser igual, então, a 1,6 vezes 10 na 1 metros, tá? Menos 4 menos 5, fica mais 1. Então, este é o valor da distância, ou seja, a 16 metros, ele precisa estar dessa linha de transmissão para que o campo magnético gerado pelo esse fio seja exatamente o campo magnético terrestre. Então, a alternativa correta ficou a letra B. Acertaram? Ótimo! Então, vamos lá para a próxima questão. O problema do acúmulo de lixo espacial é preocupante e diversas soluções vêm sendo propostas para desorbitar satélites desativados e evitar colisões perigosas com satélites ou até mesmo com naves ou estações espaciais tripuladas. Olha lá o lixo, o acúmulo de lixo. Uma dessas soluções envolve usar a força eletromagnética gerada pelo campo geomagnético terrestre sobre um fio condutor sendo atravessado por uma corrente elétrica para realizar uma manobra de desórbita. Usando essa ideia como inspiração, considere um fio condutor retilíneo de 50 centímetros. Então, o comprimento, ele vai ser de 50 centímetros, só que a gente nunca usa em centímetros. Nós precisamos usar sempre em metros, então vai dar meio metro. Tá? Percorrido por uma corrente de 5 amperes, esse fio está imerso num campo magnético de 0,2
Tesla perpendicular ao fio. Isso aqui é muito importante, porque o ângulo aqui de perpendicular é sempre 90 graus, e seno de 90 é 1. Então, como que vai ficar a fórmula aqui? Ele quer saber a força magnética que atua neste fio condutor. Então, olha lá, força magnética vai ser o campo magnético, a corrente elétrica, vezes o comprimento. Como o campo magnético é 0,2, a corrente elétrica é 5, o comprimento é meio metro. Então, essa força magnética vai dar meio newton. Então, a resposta correta ficou a letra A. Então, esse fio percorrido por essa corrente vai apresentar uma força magnética devido ao campo magnético terrestre. Acertaram? Ótimo! Espero vocês aqui na próxima aula para a gente estudar um pouco aí sobre indução eletromagnética. Vocês vão fazer exercício novamente, vocês vão voltar para a gente corrigir as atividades juntos. Beleza? Até a próxima aula! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, então, só para fazer a correção dos exercícios. Espero que vocês tenham acertado. Bora lá dar uma conferida. Então, a primeira questão, ela vai trabalhar com os álcoois, e aí fala tudo o que pode acontecer, quais são as reações que envolvem esse tipo de substância, e vai falar também de um composto, né, dos compostos dos éter, né? E aí vai falar do éter dietílico e apresenta a estrutura desse éter. E fala que esse éter ele foi produzido a partir do etanol. Como que eu vou conseguir produzir um éter partindo de um álcool? Então, lá na nossa aula teórica e também no material de vocês, a gente tem dois tipos de reações que podem acontecer com os álcools, todos eles, mas dois tipos que podem, que a gente vai trabalhar aqui, que são as desidratações. Então, nesse caso, para formar um éter, eu tenho que ter desidratação entre moléculas, né? Então, eu tenho que pegar duas moléculas ali e vai sofrer uma reação de desidratação. Nesse caso, é a letra B, desidratação intermolecular, é o que vai dar origem ao éter dietílico. A segunda questão, ela traz um gráfico de energia das reações. Então, ela mostra a energia inicial, ela aumenta porque eu preciso absorver energia para quebrar a ligação, depois ela diminui porque eu preciso liberando essas energias, já que as ligações estão sendo formadas. E ela pede para você assinalar, dentre as alternativas, né, as afirmativas que ele apresenta, quais são corretas. E aí na primeira ele fala que é uma reação de substituição, depois fala que é uma reação exotérmica, fala da formação de uma substância intermediária, fala que também ocorre a formação do metanol e existe pelo menos um cátion que não foi apresentado no diagrama. Então, analisando todas essas afirmativas, a gente chega que a letra correta é a letra E. Todas elas estão corretas, né? E aí você tem, então, a substituição do bromo pelo grupo hidroxila, saindo de um haleto orgânico para um álcool, né? E a terceira e última questão, ela mostra ali, então, a reação das azidas com o ciclooctinas, né? Com as ciclooctinas, e que tipo de reação que é essa? E aí ele traz uma frase que você tem que completar essas lacunas sobre a reação. Então, ela fala que a reação que ocorre entre as azidas e as ciclooctinas são reações D. Então, o que acontece? Ele coloca dois reagentes e ele coloca dois produtos, mas esses produtos não são diferentes. Na verdade, eles são isômeros. A diferença vai ser muito pouca entre eles. Então, a reação que está acontecendo, a reação orgânica que nós temos aqui, é uma reação de adição. E nesse caso, se nós olharmos ali, ó, lá na a dupla ligação entre os nitrogênios, lá da mistura dos isômeros, e a posição do radical R, que é a sequência de carbonos, a gente vê que tem uma mudança, né, nos dois. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra B. Eles são isômeros, né, ocorre a reação de adição e são isômeros de posição.
E com isso, pessoal, fechamos a nossa penúltima aula. Nos vemos para a nossa última aula. Até a próxima.